Fala aí, galera, tudo bem? Professor Aloysio Medeiros aqui, grande satisfação, retomando aqui o nosso encontro, falando mais um pouquinho sobre a lei de abuso de autoridade, que a gente já falou num bloco, agora a gente vai estar aprofundando e levando mais adiante, né? Conversando sobre alguns crimes, os crimes mais importantes, né? Nessa lei que, conforme a gente já destacou, né, no primeiro bloco, é uma lei que surge num cenário político em que o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal tornam-se protagonistas em episódios envolvendo personagens do alto escalão da política, né, nacional, envolvendo deputados, ministros de Estado, ex-presidente, ex-presidenta, né, enfim. Então, um cenário em que houve, na verdade, uma reação do Poder Legislativo às incursões dos órgãos de persecução penal. Órgão de persecução penal, Luiz, o que é isso? É Ministério Público, Polícia Judiciária, né? A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, na famosa Operação Lava Jato. Esse projeto da lei, ele vinha desde 2017 e foi alavancado, né, e colocado em pauta pelo senador Renan Calheiros, né? Também se sentiu desprestigiado com essa operação e teve essa reação, criando uma série de condutas, né? São 24 crimes, e alguns foram, entendemos, né, que alguns são bem pertinentes, porque os países de primeiro mundo, conforme a gente já destacou no primeiro bloco, eles possuem leis também de abuso de autoridade. E a nossa anterior lei, ela era da década de 60, ou seja, a Lei 4898 de 65, ela estava totalmente desatualizada e ela atacava apenas um segmento do funcionalismo público do Poder Executivo. Lei de abuso de autoridade, então, né, vai ter como alvo, né, os agentes públicos de uma forma ampla e restrita dos três poderes, né, Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas, né, todo e qualquer vínculo que a gente vai encontrar, né? Então, eu vou compartilhar a tela com você aqui para a gente estar comentando a lei aqui em tempo real para você efetivamente ver o que eu estou querendo dizer aqui dos aspectos mais importantes, beleza? Vamos lá. Então, essa lei surgiu, é a Lei 13.869, né, de 2019, ela é de setembro, 5 de setembro de 2019, e entra em vigor no dia 3 de janeiro de 2020, né, já um pouquinho antes da pandemia, né, mas, enfim, ela já está valendo desde o ano passado, e é uma lei que vai ter como característica, observem, o artigo 1º já nos remete, né, e a gente reitera aqui para ficar bem claro, né, para a gente poder ir com segurança, né, para os últimos capítulos dessa lei, a gente passa a discorrer que é o crime de abuso de autoridade, ele é cometido por agente público, servidor ou não, eu já chamei a sua atenção de que o particular pode responder, né, desde que ele saiba que está praticando uma conduta junto com o servidor público no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, tá? Então, lá nos termos do artigo 29 do Código Penal, quem de qualquer forma contribui para a prática de um crime responde na medida da sua culpabilidade. Então, ciente de que eu estou com um agente público, eu posso vir a responder também pela lei, né, de abuso de autoridade. Vamos imaginar que eu estou com você, meu aluno, resolve fiscalizar um baile comigo, eu, na condição de comissário, começo a dar carteirada, enfim, eu não estou indo fiscalizar, na verdade, eu estou querendo ingressar na balada junto contigo. E aí, eu me aproveito dessa situação, artigo 33, parágrafo único da nossa lei, que a gente vai estar aprofundando aqui esse conhecimento, né? Então, o particular também pode responder, beleza? Então, nós temos aqui, no próprio artigo 2º dessa lei, a gente vai ver uma série de situações de pessoas, de autoridades que estão elencadas aqui no artigo 2º. Mas antes disso, vamos destacar, né, destrinchar um pouquinho o que dispõe o artigo 1º nos seus 2 parágrafos. Tá? As condutas descritas nessa lei, as condutas descritas nessa lei constituem um crime de abuso de autoridade quando praticadas ao chamado dolo específico. Tá? Aqui a Associação de Magistrados, membros do MP, questionou, dizendo que estava muito vaga, mas na minha percepção está bem nítida aqui. A finalidade específica do agente público é de prejudicar a outrem, né? Ou seja, ele quer prejudicar uma terceira pessoa utilizando-se dessa situação de ser servidor público, tá? Ou de se beneficiar.
a si ou a terceiro por um mero capricho ou satisfação pessoal. Eu não quero pagar, eu quero furar a fila da vacina, né, do Covid, eu não quero pagar para ir na balada, né, eu quero ter descontos, eu quero ter direito a lanche no mercado, simplesmente por fazer o meu trabalho de policial militar, né, de fazer a segurança pública nas proximidades daquele comércio, ok? Então, nessas circunstâncias, a gente está vendo o quê? O cara utiliza-se do cargo, né, que ele possui para obter vantagens indevidas, né, praticando atos ilícitos, ok? E ainda chama a atenção de que a divergência na interpretação da lei, parágrafo 2º, né, que disse que é um critério hermenêutico. Hermenêutica é a interpretação da lei, né, é o estudo da interpretação da lei. E essa divergência por si só, ela não vai gerar, não vai ensejar o abuso de autoridade, porque não seria razoável, né, um delegado, um promotor estar respondendo por estar praticando a sua função, simplesmente porque outro é o posicionamento firmado pela doutrina ou pela jurisprudência, desde que haja um amparo mínimo, uma plausibilidade, uma razoabilidade na interpretação da lei, não há de se imputar um crime, né, pelo simples fato do advogado, ou melhor, do delegado, do policial civil, enfim, do juiz, do promotor estar aplicando a lei, ok? Então, visto que o artigo 2º da citada lei, ela dispõe qual é o elenco de pessoas, né, que estão sujeitos a responder, lembrando que o particular também é passível, né, de estar respondendo. O que mais que nós temos? Servidores públicos, civis, militares, ocupantes de cargo, emprego, função pública, eles estando a serviço ou a pretexto de exercê-la, eles vão estar respondendo aí pela lei de abuso de autoridade, beleza? E não ficou de fora nem mesmo o pessoal dos tribunais de contas, membros ou, né, conselheiros, ministros, enfim. Ainda que esses funcionários, servidores, empregados, sequer recebam remuneração, pode ainda ter um cargo de natureza transitória, um mesário, um jurado, ok? Seja qual for a natureza do vínculo, eleição, nomeação, concurso público, contratação, né? Então, tudo isso, cargo, emprego, função, em qualquer um dos órgãos elencados aqui no artigo 2º, ele vai ser sujeito ativo. O sujeito ativo é quem comete o crime, é o autor do crime, tá? A ação penal, conforme nós já destacamos, estamos fazendo aqui uma breve retrospectiva, ela é pública e incondicionada. O que significa? Eu não preciso de uma autorização da vítima. A vítima é a própria sociedade, ok? Então, é pública e incondicionada. Mas foi ressalvado, inclusive conforme previsão no próprio artigo 5º da Constituição da República, a possibilidade do quê? De caso o MP, né, o Ministério Público, se omita, é possível que a gente autorize a ação privada subsidiária da pública, né, diante da inércia do MP. Inércia, vale destacar, que não representa o pedido de arquivamento. O pedido de arquivamento é uma ação do MP quando ele entende, né, na verdade, após o pacote anticrime, disse que o MP vai ordenar, né, o arquivamento, não mais pedir uma autorização para o juiz para estar promovendo o arquivamento. Então, o MP vai estar determinando o arquivamento. Isso é uma ação que não autoriza nós nos utilizarmos da ação privada subsidiária da pública, ok? Aqui o MP deixa transcorrer o prazo, né, recebe o inquérito policial e nada faz, né? E superado esse prazo, ele vai ter o prazo de 6 meses, né? Vai ter um prazo de 6 meses para estar oferecendo iniciando, né, uma ação penal em desfavor daquele agente público, beleza? Então, vamos seguir? Os efeitos da condenação são artigos interessantes, né, que a gente tem que estar indo devagarinho, engatinhando, para você estar aprendendo isso aí com nitidez, com profundidade, beleza? Um aspecto que me chama muita atenção foi como foi generoso esse artigo 4º com os servidores públicos, ok? É uma lei de abuso de autoridade em que se pretende o quê? O cidadão inconformado com alguns excessos cometidos por policiais, promotores, enfim, juízes, e a lei ainda faz o seguinte, observe, efeitos da condenação. Primeiro, o efeito da condenação, bem interessante, atraente, de respeito ao quê? A possibilidade de você, requerendo, o ofendido requerendo, fazendo um pedido ao juiz, o juiz, na hora que condena o sujeito, ele ainda fixa um valor mínimo para a reparação de danos. Então, digamos que o sujeito foi esculachado, tomou tapa na cara do policial militar, ele estava ali, o cara é porteiro,
de uma balada. E aí o policial chega, olha só, meu irmão, eu sou polícia, que não sei o quê. O cara nem trabalhando, tá, mas ele está bancando realmente que é servidor e querendo obter a vantagem devida. E aí dá aquela esculachada na vítima. Então, a vítima pode entrar com pedido de reparação de danos e tem que o juiz não pode, de ofício, estar declarando, né, estar condenando o sujeito a esses valores, né, da reparação do dano do ofendido, da vítima, na sentença. Então, o juiz já pode sinalizar o quê? Olha só, condeno ainda a perda do cargo, além disso, um dever de reparar no mínimo R$ 20.000. O exemplo aí que a gente teve aí daquele desembargador TJ de São Paulo, que esculachou o guarda civil metropolitano, acho que de Santos, né? Chamou de analfabeto, amassou o papel da multa, tacou na cara do sujeito. Então, ele entrou com uma ação indenizatória civil. Mas aqui, o que permite a lei de abuso de autoridade? Você, na própria ação penal, a vítima vai lá e fala assim, ô juiz, eu gostaria de requerer também uma condenação mínima já arbitrada por Vossa Excelência. E aí o juiz, nos termos do artigo 4º, inciso 1º, já torna certa a obrigação de indenizar. Ou seja, eu já entro lá no cível pedindo, olha só, me arruma aí o dinheiro, né, daquela condenação. E digo mais, agora eu quero o seguinte, como ali está dizendo o valor mínimo, eu posso estar pleiteando algo mais, ok? Então aqui o juiz competente para a aplicação da sanção penal já torna certa a obrigação cível de indenizar, de reparar o dano, beleza? A 2 e a 3, elas possuem um aspecto da natureza administrativa, que está relacionado ao quê? Ao cargo, emprego ou função do sujeito. Ele está dizendo o quê? Ele, além de perder o cargo, nos termos do inciso 3º, ele vai ser inabilitado por um período de 1 a 5 anos, ok? Só que aí que vem uma situação que foi, digamos assim, a lei avança e depois recua, logo em seguida. Está falando, ó, se você for condenado, você vai indenizar se houver pedido. Você vai perder o cargo por 1 a 5 anos, você não pode retornar aos serviços públicos, vai estar inabilitado para exercer qualquer tipo de vínculo, né? Pelo período de 1 a 5 anos. E, finalmente, o terceiro, você vai perder o cargo, o mandato, a função pública, até mesmo os vitalícios seriam alcançados. Vale destacar ainda que a própria jurisprudência do STJ, né, ela já sinaliza que, em ação de improbidade administrativa, mesmo o vitalício cai, tomba e perde o cargo, beleza? Então, juiz, promotor, membro do Tribunal de Contas, beleza? Só que o que eu quero chamar a sua atenção aqui? O parágrafo único do artigo 4º, que vai dizer o quê? Olha só, meu irmão, beleza. Só que os efeitos dos incisos 2 e 3, eles são condicionados à reincidência em crime de abuso de autoridade. E não são automáticos, devem ser fundamentados na sentença. Cara, então se liga. Houve uma condenação por abuso de autoridade. É a primeira condenação. O sujeito não é reincidente. Eu já tenho um outro crime, só que não é de abuso de autoridade. O artigo 4º, no seu parágrafo único, acaba por proteger o servidor, mesmo tendo sido condenado. Então, ele só vai perder o cargo se ele for reincidente e houver, ou seja, o juiz não vai estar aplicando isso aí, não é automático, ele tem que colocar isso na sentença, beleza? Porque, vamos imaginar uma situação em que da própria lei decorresse como consequência a demissão do servidor. Se o juiz cochilar, se não houver, digamos assim, ninguém provocando, né, nenhum diabinho, o próprio MP, né, sinalizando e pleiteando algo nesse sentido, e o juiz não coloca nada em relação ao cargo, o cara não perdeu o cargo. Por quê? Está dito aqui que os efeitos não são automáticos, devem ser fundamentados, motivados na sentença. Beleza? Tamo junto? Show de bola. Avançando, então, nós temos ainda as penas restritivas de direito, substitutivas da privativa da liberdade. O que acontece? Essa lei possui 24 crimes, é verdade. Só que os crimes vão de detenção de 1 a 4 anos. Então, alguém acha que alguém vai ficar preso? Não, né? A gente sabe que para o sujeito ir para a privativa da liberdade, salvo em caso de violência doméstica, tem que ser pelo menos 8 anos, né, para ir para o regime fechado. Então, aqui qual vai ser a regra? A regra vai ser a substituição da privativa da liberdade por restritiva de direito. Quais seriam, né, as penas restritivas de direito? Prestação de serviço à comunidade, recorrente, é muito comum isso em termos, principalmente nos crimes de menor potencial ofensivo ou de médio potencial ofensivo, que é o caso aqui dos crimes dessa lei. Ainda, suspensão do exercício do cargo, da função do mandato, pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e das vantagens. Ok? Isso se o sujeito não foi condenado. Tá? Então, o que a gente viu no artigo anterior, no artigo 4º, que o sujeito fica
inabilitado para voltar, né, pelo prazo de 1 a 4 anos, de 1 a 5 anos, perdão. Beleza? Se ele for reincidente. Agora, o cara não é reincidente, então, plano B, né? O que a gente vai fazer aqui? Prestação de serviço a entidades públicas, né, a comunidade, e ainda suspensão do exercício do cargo, função, mandato, pelo prazo, né, de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e vantagens, ok? Então, é uma suspensão, pena, né, prevista numa lei penal, né, extravagante, beleza? E ainda as penas restritivas de direito podem ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativa, ou seja, eu posso estar condenado à prestação de serviço à comunidade e ainda estar suspenso das minhas funções, beleza? Avançando, no artigo 6º, o que nós temos? As penas previstas serão aplicadas nessa lei, as penas de natureza criminal, né, independente da sanção de natureza civil ou administrativa. Civil significa o quê? A condenação pecuniária, grana, ok? E a administrativa, punição disciplinar. Isso nós já temos nos mais diversos estatutos, municipal, estadual, da União, de que as penas são independentes entre si, elas podem ser cumuladas, mas, como regra, elas são independentes. De forma excepcional, que haverá vinculação. Como regra geral, nós temos o quê? O sujeito absolvido por falta de provas não irá vincular as outras esferas. Agora, o sujeito, quando ele é absolvido por negativa do fato ou da autoria, o que significa? O fato não aconteceu. Se o fato não aconteceu, isso vai vincular a esfera criminal. Beleza? Então, é um aspecto muito importante aí para você estar levando para a tua prova. Beleza? Show de bola. Aqui, como é que funciona? O que a gente tem aqui de interessante, de diferente na lei? Eu estou dizendo o seguinte, a responsabilidade civil e administrativa são independentes. Até aí, beleza. Não se podendo mais questionar a existência ou a autoria do crime quando tiver sido o quê? Decididas no juízo criminal. O que isso significa? Se o cara foi condenado no crime, tá? Não interessa, ou seja, esse transitar em julgado, haverá, né, como regra, uma possibilidade de uma condenação nas outras esferas, tá? O que eu posso até discutir para tentar anular uma eventual punição disciplinar, né, uma demissão ou uma condenação civil, né, uma pecuniária, se o sujeito for absolvido, tá? Mas se ele for condenado, aí a gente já sabe que haverá uma independência, mas o juiz vai ter total liberdade, né? O que a gente chama de resíduo administrativo é justamente essa questão quando o sujeito é absolvido por falta de provas. Ele pode ser absolvido por falta de provas, mas ainda assim ser mantida a demissão do sujeito, tá? Só vai caber a reintegração desse servidor, já estamos falando de direito administrativo, quando ele efetivamente for absolvido por negativa do fato ou da autoria. Show? Tamo junto? Beleza, artigo 8º, vamos embora. Partir para cima. Faz coisa julgada no cível, assim como no administrativo, a sentença penal que reconhecer que o sujeito praticou a conduta acobertado pela excludente da ilicitude. Qual? Todas as previstas no artigo 23 do Código Penal. Então, o sujeito praticou o ato, efetivamente, ele praticou uma conduta que poderia ser, em tese, se amoldar a um tipo previsto na lei de abuso de autoridade. Ocorre que ele aplicou isso, ele estava acobertado pela legítima defesa, por estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, enfim. Isso faz coisa julgada no cível e no administrativo. Então, o juiz criminal disse que ele estava em legítima defesa, então ele não pode sofrer nenhuma punição disciplinar, ele não pode sofrer nenhuma condenação cível, ou seja, em valores pecuniários. Beleza? Também bem interessante e protetiva também a norma e justa, né? Digamos que o sujeito está em legítima defesa, não tem como ele perder o emprego, né? Vir a ser condenado no campo cível. Beleza? Tranquilão? Então, agora passamos à análise do quê? Das questões relacionadas aos crimes em espécie. Show? Vamos começar com o artigo 9º. O artigo 9º, a gente tem o quê? Decretar uma medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses da lei. Então, eu tirei a liberdade do sujeito. Vamos imaginar o seguinte, tu é PM, né? Tu é amigo do delegado ou do inspetor, e aí tu fala o seguinte, aquele maconheiro da família, você pega e quer dar um susto no teu cunhado, no teu primo, enfim. Aí a família pede, pô, tem como tu dar um susto, né? O polícia fantasma, né? E aí você vai e bate um papo com o delegado ou com um plantonista, provavelmente o delegado vai pular fora disso, né? Dessa aventura,
mas está só o plantonista segurando a onda na delegacia. E o cara é teu parceiro, né? Porra, tu conheceu o cara desde moleque, né? Coisa e tal. Aí o que você fala? Porra, bicho, tem como você... a gente fingir, a gente simular aí uma prisão do meu sobrinho, né? Que eu vou dar uns tapas na cara dele e vou colocar ele na cela. Tranquilão? Ah, tranquilão, tô nem sabendo de nada. Claro que tá, né? Então, se eu privei o sujeito da liberdade, que não estando em flagrante e não havendo mandado de prisão, eu vou responder, né, também pelo artigo 9º aqui da Lei de Abuso de Autoridade, tá? Lembrando, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Ainda, aí vem, né? Parágrafo único, condutas que também vão se amoldar a essa questão da privação da liberdade. Eu deixar de relaxar uma prisão manifestamente legal. Se a prisão é ilegal, cabe ao juiz relaxar. Então, o juiz que não relaxou pode responder aqui pelo artigo 9º. Ainda, deixar de substituir a preventiva por uma medida cautelar diversa ou de conceder a liberdade provisória, quando manifestamente cabível. Então, imaginar uma preventiva manifestamente incabível, um crime culposo, ou um crime de menor potencial ofensivo, e o juiz determina a preventiva do sujeito. Aqui está em manifesta desconformidade com a lei, com o Código de Processo Penal, lá o artigo 312. E aí ele vai estar entrando aqui no artigo 9º, tá? Deferir liminar ou habeas corpus, deixar de deferir um liminar ou habeas corpus quando for manifestamente cabível. Então, aqui, essas condutas previstas no parágrafo único do artigo 9º, elas são, em regra, o quê? Endereçadas aos juízes, né? Ao juiz de competência criminal, tá? Olha aqui, artigo 10º, esse aqui totalmente, escancaradamente focado lá para o então juiz federal, né? Ex-ministro da Justiça também, Sérgio Moro. Decretar condução coercitiva de testemunha ou investigado, manifestamente descabida, ou sem a prévia intimação do comparecimento ao juízo. A gente sabe que, após o episódio envolvendo o ex-presidente, o que aconteceu? O Supremo, um ano depois, declarou inconstitucional o dispositivo do CPP que autorizava a condução coercitiva do investigado. A testemunha pode ser conduzida, né? Desde que sempre, né, tanto o investigado como a testemunha tenham sido intimados previamente e tenham desprezado, né, aquela solicitação, aquela convocação do juiz. Mas a gente armar um circo, né, e obrigar o sujeito, né, idoso a comparecer, né, para reservar seu direito ao silêncio, né, entender o Supremo como ofendendo a Constituição da República, ok? E, né, no pacote anticrime, como uma resposta dada pelo Poder Legislativo ao Judiciário, tornou o crime, criminalizou esse tipo de conduta. Claro que não pode ser aplicado de forma retroativa, conforme dispõe o artigo 5º da Constituição, né? A lei penal não irá retroagir só se for para beneficiar o réu. Então, não pode ser alcançado aqui por essa criminalização dessa conduta o ex-juiz Sérgio Moro, beleza? Ainda, avançando, né, deixar injustificadamente comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, né? O delegado prendeu em flagrante uma pessoa e vai deixar ele ali de castigo. Não tem como deixar de castigo, dar susto, fazer nada disso. Abuso de autoridade. A privação da liberdade, ela deve ser comunicada imediatamente, né, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. Tá? Não é nem a história de 24 horas, não. Tem que ser comunicado, né, vai direto para o Judiciário, para o Ministério Público, para apresentar o preso em flagrante. Temos a figura da audiência de custódia, tudo isso aí está na nossa legislação, no Código de Processo Penal, beleza? Ainda, né, a gente sempre tem assim, uma determinada conduta, e aí vem um parágrafo único dizendo também incorre, né, como tivemos aqui no artigo 9º, nós vamos ter aqui no artigo 12 também falando a mesma coisa. Deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária, tá? Incorre na mesma pena quem deixa de comunicar a execução da prisão temporária ou preventiva da autoridade judiciária que a decretou, tá? Deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. Deixar de entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa. Também nós sempre tivemos no CPP essa história de que tem que ser entregue a nota de culpa, que é uma comunicação, né, de quem foi que efetuou a prisão, né, o nome, né, o sargento fulano de tal, sargento PM, matrícula tal, fulano de tal, que fez a prisão, assim como o cabo PM, coisa e tal. Qual é o crime que está sendo imputado, né, ao preso,
a nota de culpa sempre houve o prazo de 24 horas, só que agora foi criminalizada a conduta de não entregar ao preso a nota de culpa, assinado pela autoridade competente, né? Ou seja, pelo delegado de polícia, tá? Incluindo o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas, se houver, né? Principalmente testemunha, que nem sempre existe. Prolongar a execução da privação da liberdade, de prisão preventiva, de medidas de segurança ou de internação, deixando sem justo motivo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após o recebimento, tá? Eu vou encerrar por esse aqui, o artigo 13, que é bem interessante também, né, que diz respeito ao quê? Constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça, a redução da sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter o seu corpo ou parte dele exibida à curiosidade pública, submeter à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Vamos imaginar o estuprador, o cara o policial militar algemou ele num poste nu, né, sem as roupas. Alguns chegam a apontar como sendo também o quê? Você segurar o policial civil, militar, ficar segurando o sujeito para ter exposta a sua imagem, o seu rosto perante a imprensa, perante a opinião pública. A gente tem alguns slides aqui, vou ver se eu consigo mostrar para você. Veja só. Nós temos aqui nos slides da Lei de Abuso de Autoridade, deixa eu colocar aqui, tá? Esse aqui. Olha só. Tá lá o policial, mostra a cara, vagabundo, né? E o cara lá, pelo amor de Deus, não fui eu, né? Então, essas imagens, assim, o cara tenta se esconder, enfim. E muitas pessoas acabam vindo a morrer. Imagina que o cara é estuprador, está sendo imputado o crime de estupro, né? Estupro de vulnerável, e aí você, policial, pega e exibe o rosto, marca do corpo, enfim. Em tese, caracteriza, né, o disposto na nossa Lei de Abuso de Autoridade do previsto do artigo 13, ok? Seria constranger o preso. E aí vem violência ou grave ameaça. Mostra a cara aí, vagabundo, senão eu vou te dar umas porradas, tá? Submeter a uma situação vexatória, é isso que eu te falei, algemou no poste, algemou lá na escola, com a cara para todo mundo, o adolescente infrator, né? E também isso aqui, naturalmente, também vale para o adolescente em conflito com a lei, né? Ok? Então, o que a gente viu de importante? A gente viu de importante várias situações que são que nós podemos detectar neste nosso encontro a respeito da Lei de Abuso de Autoridade. A Lei de Abuso de Autoridade, então, ela é endereçada a toda e qualquer pessoa, servidor, né, que ocupe cargo, emprego, função, ainda que gratuito, ainda que temporário, e até mesmo particular que esteja em coautoria ou participação com ele, nos termos do artigo 29 do Código Penal, beleza? E alguns casos que nós verificamos imputados à Polícia Civil, Polícia Militar, beleza? Então, mais um bloco, no próximo a gente avança falando dos crimes em espécie, nós já começamos a falar do artigo 9º seguinte, beleza? Então, forte abraço, até já!